Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje é dia de mensagem da semana aqui no canal. Lembrando que essa mensagem ela é realizada de forma intuitiva com o auxílio de cartas de tarô e ela é uma mensagem geral, ou seja, ela pode ressoar com você ou não. Vamos começar? A primeira carta que eu tirei foi a Roda da Fortuna, que fala que a vida é cíclica. Então, vão ter oportunidades, vão ter mudanças e principalmente encerramento de ciclos nessa semana ou se a gente expandir para o mês de abril. Então, vai ser uma maré de sorte e evolução. A segunda carta que eu tirei já é o 10 de Copas. E ela fala para valorizar a harmonia, principalmente na nossa vida familiar e pessoal. Ela é uma carta que fala muito sobre o emocional. Então, talvez algumas emoções viram à tona, ou quem sabe a gente vai encerrar alguns ciclos que a gente vai se sentir de certa forma realizado, ou em paz, em harmonia, em plenitude. E a última carta desse primeiro trio é o 3 de Copas, que fala para a gente celebrar as amizades e as vitórias compartilhadas. A carta do 10 de Copas e o 3 de Copas, eles falam muito sobre a vida social. Então, o 10 de Copas já é um pouco mais de família, mas o 3 de Copas ele fala muito sobre o relacionamento como um todo, com as pessoas ao nosso redor e também com a nossa família. Então, é uma hora para a gente fazer conexões. Quem sabe são nessas conexões que a gente vai ter algumas oportunidades, algumas mudanças relacionadas à Roda da Fortuna. Na segunda parte, eu já tirei a Hierofante, que fala para a gente buscar orientação nas tradições e nos ensinamentos antigos. Então, são algumas questões que a gente vai ter que lidar com... Como é que eu vou dizer? Explicar. A gente vai ter que acreditar na nossa fé, no que as pessoas, talvez até da nossa família, ou se for alguma coisa relacionada ao trabalho, as pessoas que já passaram pelo cargo que a gente está, aprenderam. Então, é sobre questões de se conectar espiritualmente ou, nessa parte de trabalho, enxergar os ensinamentos que essas pessoas estão trazendo para a gente. Então, é muito sobre aprender com as pessoas ao nosso redor. E eu não digo só nos erros, nos acertos também, tá bem? A próxima carta já é a Temperança, que fala pra gente encontrar equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Então, ela fala muito sobre ter paciência e principalmente sobre se adaptar, principalmente às atividades do dia a dia, que às vezes a gente quer tudo daquele jeito, controlado, cronometrado de preferência, e as coisas não são bem assim. Então, às vezes a gente quer fazer uma coisa ao ar livre e chove. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa dentro de casa ou em um ambiente fechado, faz parte. A gente precisa se adaptar. E o 2 de Ouros, que também fala um pouco sobre equilíbrio, mas também sobre equilibrar as nossas tarefas, a nossa rotina. Então, a gente precisa ter flexibilidade, também fala sobre adaptação, viu só? Para a gente gerenciar o nosso tempo, ser multitarefa, mas sempre com equilíbrio, tá? Então, vai ser um momento que a gente vai precisar aprender, enxergar, aprender, e aí sim equilibrar e saber se adaptar. A próxima carta já é o 9 de Ouros, que fala pra gente desfrutar das nossas recompensas e principalmente valorizar a nossa independência. Então é uma carta que fala muito sobre a prosperidade que a gente está construindo e já construiu até agora. Então valorizar o ponto que a gente está hoje, a enxergar o quanto que a gente já trilhou o nosso caminho. Por exemplo, agora fez um ano que eu tô aqui no YouTube. Se eu for olhar lá para trás, eu fui a minha primeira inscrita. Hoje a gente já tá com 350, então são 350 pessoas que se inscreveram aqui no canal para conhecer,
para receber reiki, para ver a mensagem da semana e diversos outros conteúdos que têm interesse nesse tipo de assunto. Então, se eu fosse começar agora do zero, todo esse caminho que eu já trilhei, eu teria que trilhar novamente. É valorizar o que eu já fiz até agora. Então, valorize todos os pequenos passos que você fez até o momento. São passinhos de formiguinha para depois a gente dar um passinho um pouquinho maior. Então, acredite na sua realização, no seu sucesso. A próxima carta, também de ouros, é a Rainha, que fala pra gente que a prosperidade material e emocional estão ao nosso alcance. Então, assim como nas 3 primeiras cartas, que era a Roda da Fortuna, o 10 e o 3 de copas, que estavam falando muito sobre emocional, a Rainha de Ouros já está falando sobre prosperidade, sobre segurança e principalmente sobre equilíbrio emocional. Então, a gente vai entender o que a gente está passando ou precisou passar e vai amadurecer com isso. E a última carta também, o 10 de ouros, que é muito bom, fala pra gente que a segurança e a estabilidade financeira estão ao nosso alcance. Então, a Rainha de Ouros estava falando da prosperidade material e emocional e o 10 de ouros vem anunciando e confirmando que vamos ter boas novas e principalmente boas novas financeiras para o nosso caminho agora. Então, talvez algumas pessoas vão conseguir ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de estabilidade financeira, talvez um novo emprego ou aquela oportunidade que você estava esperando, ser chamado num concurso, ou mesmo uma oportunidade que você estava, não digo brigando, mas estava se esforçando para conseguir e agora a pessoa vai te ligar e dizer, vou fechar contigo, muito bom o seu trabalho, porque a gente tem que acreditar no nosso sucesso. E realmente, a nossa recompensa, nosso trabalho, ele vai ser valorizado. Então, essa leitura, ela está falando que a gente vai realmente lidar com emoções, principalmente de gratidão e plenitude, por estarmos finalizando alguns ciclos e já iniciando outros. Então, a gente vai poder comemorar muito com a nossa família, com as pessoas ao nosso redor, fazendo conexões. Vamos poder estruturar, harmonizar e ajustar a nossa rotina, enxergando o que a gente precisa fazer, seja no trabalho, na vida. E aí sim, com adaptação, a gente vai conseguir ajustar os pormenores para facilitar o nosso dia a dia e conseguir chegar no nosso trabalho árduo e prosperar, que é o principal. Ter independência, ter segurança e ter estabilidade, seja ela financeira ou emocional. Essa foi a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado e até comentem aqui embaixo, por favor, compartilhem com quem também vai fazer sentido e aí sim, até a próxima semana.